Shalom, queridos! Estamos no dia 1º de janeiro do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 8 de Tevet do ano 5783 da nossa criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito, como é do conhecimento dos amados, é nós estudarmos, meditarmos na porção, na paraxá semanal e no final trazermos uma aplicação prática para as nossas vidas. Como dizia o Rebbe Menahem Mendel, depois de uma boa leitura da Torá, nós precisamos parar, pensar e entender como pegar tal conhecimento e aplicarmos para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, sem sombra de dúvida, iremos seguir este grande conselho do Rebbe Menahem Mendel. Vamos, no final, trazermos uma aplicação prática para as nossas vidas espirituais. Queridos, sempre importante é nós falarmos que toda exposição da paraxá semanal, ela é voltada, ela é preparada e contextualizada para a vida espiritual de um Ben Noach. Então, se você é um Ben Noach e decidiu seguir as 7 leis dos filhos de Noé e as suas derivações, sem sombra de dúvida, juntos iremos crescer. Como está escrito lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno, o nosso Deus. Sempre lembrando também, além da exposição ser voltada para a vida espiritual de um Ben Noach, a visão da exposição é com uma perspectiva judaica e debaixo de uma orientação rabínica. Então, bora juntos enchermos a nossa nação da luz da Torá. Vamos, então, divulgarmos o conhecimento de Hashem. Queridos, semana passada nós estudamos a paraxá de Vaigesh e o nome da paraxá Vaigesh significa e aproximou. Uma referência de quando Yehudá se aproxima de Yosef para negociar a devolução, a liberdade do seu irmão Benjamim. Nessa parte introdutória, é importante nós falarmos que a nossa paraxá semanal, ela contém 106 versículos e abrange do capítulo 44, verso 18, até o capítulo 47, verso 27 de Bereshit, livro de Gênesis. Queridos, com base nessa paraxá, eu gostaria de trazer uma temática, um tema para nós seguirmos, para nós conversarmos e para nós dialogarmos. Seja forte em suas decisões. E eu começo perguntando, você é 8 ou 80? Ou você fica em cima do muro? Você realmente, quando coloca um propósito, uma decisão na sua vida de seguir aquela direção, aquele caminho, aquele trilho, você é decidido, você toma ações para alcançar esse estado desejado? Então nós vamos falar um pouquinho dentro dessa temática. Seja forte em suas decisões. Queridos, quando nós lemos aqui a paraxá anterior, nós percebemos que o Yehudá, o Judá, de fato, ele tomou uma decisão com muita convicção. Nós sabemos aqui todo o contexto, que o Benjamim, ele foi solicitado por Yosef, senão não iria ter futuras negociações referente à distribuição da alimentação. Então José falou, olha, ou você traga o Benjamim para mim, ou senão não tem negócio, não tem comércio,
não venderei alimentação para você e para a sua família. Aí nós sabemos pela Torá que o Yehudá ele volta para a casa do pai, o Jacó, e relata tudo que o rei do Egito, o Yosef, transmite para ele. Nesse sentido, o Jacó, pela paraxá anterior, nós sabemos, não queria enviar o Benjamim com medo do mesmo vier a falecer ou perder a sua vida no caminho. Então, o Jacó, de fato, ficou com medo. Mas é aí que entra uma decisão convicta e muito forte de Yehudá. O Yehudá, o Judá, ele chega em seu pai e diz: pai, eu assumo toda a responsabilidade. A decisão é minha de levar o Benjamim e trazê-lo de volta. Olha, seja forte em suas decisões. Então vamos ler aqui na Torá essa decisão que o Yehudá tomou perante o Jacob. Então estou aqui com a Torá em mãos. Vamos ler aqui em Gênesis, Bereshit, capítulo 43, versículo 8. Olha o que o Yehudá falou para seu pai Jacó. Envia o menino comigo. Disse Yehudá a seu pai Israel: levantemo-nos e iremos, vivamos e não morramos de fome, nós, tu e também nossos filhos. Eu mesmo garantirei o retorno em segurança. Tu o podes pedir de minha própria mão. Se eu não o trouxer de volta e o colocar aqui vivo diante de ti, eu terei pecado contra ti para sempre. Olha que decisão que Yehudá tomou com seu pai Jacó. Em outras palavras, ele diz: pai, é o seguinte, ou o senhor deixa o Benjamim ir comigo, ou nós vamos morrer de fome. Mas libera ele, que eu, o Yehudá, nessa decisão que eu estou tomando agora, assumo toda responsabilidade em levar o Benjamim e trazê-lo de volta para o Senhor. E se eu não trouxer, que eu considere, que o Senhor me considere um pecador até o resto da minha vida. Que responsabilidade que o Yehudá assumiu com Jacó. Sabe qual é o nome disso? Ser forte em suas decisões. Ter convicção naquilo que você deseja e quer alcançar. O Yehudá assumiu a responsabilidade de levar o Benjamim e trazê-lo para o seu pai novamente. Nesse sentido, queridos, como começa a nossa paraxá semanal? Então vamos agora entrar na própria paraxá em questão, Bereshit, capítulo 44, verso de número 18, paraxá Vaigesh. Então, Gênesis, capítulo 44, verso 18, está escrito: Yehudá aproximou-se de Yosef e disse: por favor, meu mestre, permita-me que te diga algo que espero que seja escutado. Eu serei firme, por isso, por favor, não te zangues com teu servo, embora tu sejas importante aos meus olhos como o próprio Faraó. Então nós percebemos aqui, queridos, um diálogo, uma aproximação. Está escrito: Yehudá aproximou-se, Vaigesh, o nome da paraxá. Sabemos que na paraxá anterior, como já relatado aqui, o Yosef, ele coloca no saco de mantimentos de Benjamim um copo e em seguida ele envia os guardas. Então nós bem sabemos a história, depois de uma verificação, eles encontram o copo no fardo, no saco de mantimento de Benjamim. Benjamim é obrigado a ficar preso e é nesse contexto onde bate um desespero em Yehudá. Ele sabe da decisão, do compromisso que ele assumiu com seu pai Jacob, e dentro desse contexto Yehudá, então ele vai se
aproximar Vaigesh de Yosef para negociar a liberdade de Benjamim. Agora, queridos, olha que interessante. O Midrash vem e nos traz uma luz, uma iluminação em cima do versículo 18. Nós lemos aqui o verso 18, e Yehudá aproximou-se dele e disse: por favor, meu mestre, permita-me que diga algo no ouvido do meu senhor. Não te zangue com teu servo, embora você seja como o faraó. Então o Midrash, ele vai trazer para nós uma luz, uma explicação do versículo 18. Então o Midrash diz que o Yehudá, quando ele se aproximou, Vaigesh, verso 18, de Yosef, ele tenta intimidar Yosef com sua força. Então vejamos agora nas próprias palavras do Midrash. Yehudá soltou um grito aterrorizador de raiva. Ouça-me, meu senhor, gritou zangado. Se ousares reter meu irmão aqui, puxarei da minha espada. Sabes o que acontecerá então? Vai haver muita gente morta no Egito, incluindo tu e o faraó. O Midrash vem e nos explica o Vaigesh, essa aproximação de Yehudá com o seu irmão Yosef. Embora nesse momento o Judá ele não sabe que o rei do Egito é o próprio Yosef. E o Midrash vem e nos mostra que o Yehudá, o Judá, ele ameaça o Yosef de morte. Pelo Midrash, fica bem evidente que o Yehudá, essa aproximação aqui, foi para confrontar mesmo o Yosef. E continuando aqui nas palavras do Midrash. Ao verem a fúria de Yehudá, os irmãos também enfureceram-se e bateram com os pés no chão, levantando pó da terra. Quando Yosef percebeu que despertara a fúria de Yehudá, assustou-se e disse: ai, pensou, ele vai me matar. E Yehudá pegou uma pedra extremamente pesada, atirou com a mão direita para cima e com toda a sua força pegou com a esquerda, desintegrando-a com seus pés. Yosef, com medo de ser morto, diz o Midrash, tratou também de demonstrar sua força a Yehudá. Então diz aqui o Midrash que ele golpeou uma coluna de mármore. Olha que interessante que o Midrash nos traz. Que constituía a base do trono, transformando-a em escombros. E Yehudá ficou assombrado e pensou: quem será este homem forte? Ele deve ser da família de Yaakov, pois não conheço ninguém com tanta força tão tremenda, diz o Midrash. Quis desembainhar a espada, porém não conseguiu. Este homem, disse o Yehudá, deve ser um tzadik, pensou. Por isto Hashem está ao seu lado. É melhor não começar uma luta. Por isso, vou implorar ao governante para libertar Benjamim. Olha que interessante. Então o Midrash ele vem e traz uma explicação maravilhosa em cima do versículo 18, onde o Yehudá, Vaigesh, se aproximou do Yosef. O Midrash ele traz essa informação para nós, dizendo que o Yehudá tentou intimidar Yosef pela força, porém o Midrash nos mostra que o Yosef, o tzadik, também tinha muita força, porque Hashem era com ele. Então o Yehudá pensou, bom, eu vou ter que partir agora para o diálogo. Na força não tem como lutar com Yosef. Nesse sentido, Vaigesh e aproximou-se
Então o Yehudá agora, ele está na frente do Yosef, o governador do Egito. Lembrando que nesse momento o Yehudá e seus irmãos nem imaginam que o rei do Egito é o próprio Yosef. Então vem a Torá no verso 18 e nos mostra essa aproximação de Yehudá com Yosef. E aqui o versículo 18, nós vamos encontrar a expressão não se zangue dentro do verso 18. E segundo o Rashi, Yehudá, ele foi firme nas suas palavras. Isto é, ele tinha uma decisão já tomada com seu pai Jacó de levar o Benjamim e trazê-lo novamente. Então, o verso 18 usa o termo não se zangue, e Rashi disse que o significado dessas palavras significa que Yehudá foi firme. Ele estava convicto da sua decisão de trazer novamente o Benjamim para o seu pai Yaakov. A grande lição, queridos, logo aqui no começo da Parashá, que nós podemos tirar para as nossas vidas, é o esforço de Yehudá para recuperar o Benjamim. Nós percebemos que ele tem uma decisão, ele sabe o que quer, e como diz aqui o tema que nós estamos trabalhando, é um tema que tem tudo a ver com essa Parashá. Seja forte em suas decisões. Então o Yehudá, pelo que nós percebemos aqui, ele foi forte na sua decisão. Ele tomou uma decisão, ele sabia o seu propósito, ele sabia a sua missão, e não se importou se era o faraó A, o faraó B, ele foi convicto na sua decisão. Então nós vamos perceber essa verdade dentro do capítulo 44, versículo 33 e 34. E nós vamos ver que, de fato, o Yehudá, ele foi forte na sua decisão de levar Benjamim novamente para o seu pai Jacó. Senão, certamente, Jacó não iria aguentar e iria descer à sepultura. Então vamos ver aqui na Torá, Gênesis capítulo 44, verso de número 33. Está escrito na Torá, diz a Torá: assim permita-me permanecer com teu servo em lugar do jovem, que o jovem retorne com seus irmãos. Pois como posso voltar ao meu pai se o jovem não estiver comigo? Não posso suportar ver a desgraça que meu pai sofrerá. Olha que coisa linda. Olha a preocupação de Yehudá. Yehudá, ele está focado na sua decisão. Ele assumiu um compromisso com seu pai. Ele disse para Jacó: pai, eu vou levar o Benjamim e vou trazê-lo. E se eu não trouxer, caia sobre mim toda maldição. Nesse sentido, nós sabemos que o Yehudá toma uma decisão e ele é forte nessa decisão. Ele não volta atrás. A informação que nós temos aqui é que ele confronta o próprio Yosef, que na ocasião era o rei do Egito. Então nós precisamos também, trazendo para algo prático para nossas vidas, tomarmos decisões e sermos fortes nessas decisões que nós tomamos na nossa vida. Queridos, o esforço de Yehudá, ele mexeu com Yosef. Nós percebemos aqui na Torá que essa postura de amor por Benjamim, essa postura de querer convencer o Yosef a importância do pai, a tristeza do pai, isso mexeu muito com Yosef. Então a Torá nos diz aqui em Gênesis, capítulo 45, versículo 1 em diante: Yosef não pôde suportar a ideia de que todos os egípcios que estavam presentes veriam a vergonha de seus irmãos quando ele se revelasse para eles. Por isso, ele exclamou: que todos saiam da minha presença. Assim,
Ninguém mais estava com ele quando Yosef revelou aos seus irmãos. Ele começou a chorar com tão altos soluços que os egípcios que haviam saído podiam ouvi-lo. As notícias desses estranhos acontecimentos logo alcançaram o palácio do faraó. Yosef disse aos seus irmãos: eu sou Yosef, meu pai ainda vive. Seus irmãos ficaram tão aturdidos que não puderam responder. Ao ver que eles estavam envergonhados, Yosef disse aos seus irmãos: por favor, aproxime-se de mim. E ele lhe mostrou que era circuncidado. Ele disse: eu sou Yosef, irmão de vocês. Vocês me venderam ao Egito. Agora, não se preocupem ou se sintam culpados, porque vocês me venderam. Pois agora nós vemos que Deus enviou-me à frente de vocês para salvar as vidas. Tem havido fome na área por 2 anos e por mais 5 anos, mas não haverá nenhuma lavoura ou colheita. Deus enviou-me à frente de vocês para assegurar que vocês sobreviverão na terra e para sustentá-los, as suas famílias e os rebanhos também, através de uma grande salvação. Então, olha que interessante. A postura, a decisão de Yehudá em querer levar o Benjamim fez com que Yehudá usasse como argumento o seu compromisso com o seu pai, a sua decisão com o seu pai, a questão do Benjamim voltar, senão o seu pai Jacó iria descer à sepultura. E quem estava ali na frente, queridos, era o próprio filho de Jacó, o próprio Yosef. Então essas palavras, elas mexeram com Yosef, ao ponto dele se revelar. Podemos dizer que o Yehudá, ele conseguiu libertar a criança, o Benjamim, da terra do Egito. E Yehudá sabia do compromisso com seu pai. Ele sabia qual a decisão tomar e ele não perdeu tempo. E aqui, queridos, eu quero trazer a aplicação para as nossas vidas. Nós precisamos eliminar as dúvidas e tomar decisões rápidas. E Yehudá foi objetivo. Ele foi forte nas suas decisões. Seu propósito era recuperar Benjamim. E ele colocou a sua alma nesse propósito. Quando nós lemos e pensamos e refletimos em colocar a alma naquilo que nós achamos importante, eu me lembro do Shema Israel. Devarim, capítulo 6, versículo de número 4 em diante, nos fala, nos mostra que nós devemos amar a Hashem. Nos mostra que verdadeiramente nós precisamos colocar alma naquilo que nós acreditamos. Está escrito na Torá, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Escuta, Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. E amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre o teu coração. Repare o versículo 5, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 5. E amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas posses. Veja bem, a Torá está nos mostrando que nós precisamos colocar alma, precisamos amar o Eterno, precisamos amar a Hashem com
toda a nossa alma, com toda a nossa força. Precisamos tomar decisões e colocar almas nessas decisões, ainda mais quando tais decisões têm conexão direta com Hashem, têm conexão direta com a Torá. A lição que nós tiramos aqui é que Yehudá, ele tomou uma decisão, ele foi forte na sua decisão, onde ele disse para o seu pai Jacó: eu vou levar o Benjamim, mas vou trazê-lo, e que caia sobre mim grandes maldições e tragédias, se eu não o trouxer. Então nós percebemos um homem, uma postura, uma decisão tomada, uma responsabilidade, e nós percebemos o esforço que Yehudá teve para convencer o Yosef, que era o rei do Egito, ao ponto dele aproximar-se, Vaigesh, do próprio Yosef. E a lição que nós devemos tomar aqui é que precisamos, de fato, colocar força nas nossas decisões. Nós não podemos tomar uma decisão no pensamento e não termos ações para atingir aquele propósito, aquela decisão tomada internamente. Nós precisamos tomar uma decisão, se é assumir um compromisso com Yaakov, se é assumir um compromisso com Israel, de levar o Benjamim e trazê-lo novamente, que realmente nós possamos colocar alma em nossas decisões, em nossos compromissos. E a Torá vem e nos mostra que nós precisamos, trazendo já para uma parte prática, amar o Eterno com toda a nossa alma. E amarás o Eterno teu Deus com toda a tua alma, com todas as tuas posses. É o que está escrito em Devarim 6,4. E agora, queridos, muitas vezes nós ficamos entre dois pensamentos. Muitas vezes nós ficamos em cima do muro, não tomamos decisões certeiras, ou tomamos decisões somente internamente, mas não tomamos ações para alcançar aquele propósito colocado em nossas vidas. Uma vez o profeta, ele chegou para os Bene Israel e disse a eles: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, segue Baal. Nós não podemos tomar decisões internas. Eu entendi que a Torá é a verdade. Eu entendi que a Torá é o caminho. Eu estudei as profecias messiânicas e eu percebi que o povo judeu, eles sempre estiveram certo em todos esses anos. Eu entendi, eu sei como funciona, mas não basta nós entendermos. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos romper com a idolatria, nós precisamos romper com aquilo que não agrada a Deus. Precisamos tomar ações. Até quando nós vamos cochear entre dois pensamentos? Como dizia o profeta ao povo de Israel. Quando nós lemos o capítulo de número 1 do profeta Isaías, nós lemos lá no profeta, naquele contexto, naquela época, os Bene Israel, eles perderam o foco de Deus, aonde o profeta Isaías vem e relata: o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece, porque perderam o foco, não colocaram alma naquilo que é mais importante. E eu quero dizer uma coisa: nós precisamos, como diz aqui o tema que nós estamos trabalhando, ser forte nas nossas decisões. Nós não podemos voltar para trás. Nós fomos iluminados pela Torá, pelos profetas, temos o apoio dos nossos rabinos, o nosso rabino Yaakov, temos os sábios, temos a Torá oral, temos os Midrash, temos respaldo para defender a nossa fé, temos o guia Ben Noah, temos recursos realmente para identificarmos a nossa fé dentro da Torá. Precisamos tomar decisões, precisamos ser fortes em nossas decisões.
Quando eu decidi ser um Ben Noah, não foi porque eu tive um sonho, não foi porque o fulano falou para mim, não foi porque eu vi um videozinho na internet, como alguém me disse, você viu um videozinho na internet e você virou um monoteísta. De maneira nenhuma. Eu tenho pesquisado esse tema há muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Eu sempre digo que na vida de um Ben Noah, ele vai passar por 3 etapas. Pelo menos essa foi a minha experiência. A experiência de você pegar os livros, pegar a Bíblia, pegar o livro do profeta Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Abacuque, Zacarias. Tudo começa pela pesquisa. Como diz o Rabino Dor Leon Attar, estude por conta própria. Pesquise. Porque, queridos, quem melhor para falar de judaísmo do que o povo de Israel? Quem entende de Torá não é pastor. Quem entende de Torá é o povo judeu, são os rabinos. Então nós precisamos pesquisar. E eu, antes de tomar a decisão de ser um Ben Noah, eu parti para a pesquisa. Peguei todas as profecias que eu acreditava que estava correto, defendia de pé juntos, batia o martelo, citava nomes, não vou falar aqui por respeito. E quando eu coloquei uma interpretação do lado da outra, eu falei, gente do céu, o povo de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, o povo judeu estão certos todos esses anos. Então tudo passa pelo conhecimento. E como eu aprendi, a verdade não tem medo de perguntas. Depois que você estuda as profecias, as leis, e você percebe que é proibido sacrificar um ser humano pelo pecado do outro ser humano, isso é uma abominação de acordo com a Torá. Não existe um versículo sequer na Torá onde Deus manda sacrificar um ser humano em prol do outro. Não existe esse versículo. Então um Ben Noah, ele passa pelo campo da pesquisa, pelo campo do estudo. E depois de muito estudo, ele vai continuar a sua pesquisa, conversando com A, com B ou com C, e ele realmente descobre, puxa vida, pelas escrituras sagradas, pelos profetas, pela Torá, o povo de Israel está certo. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, um Ben Noah passa por esse processo, eu passei por isso. E agora, descobri a verdade? Puxa, eu preciso tomar uma decisão. O que eu vou fazer agora? Eu descobri a verdade. Eu me recordo até hoje que naquela semana de decisão, para mim não foi fácil. Eu não dormia à noite. Eu conversava com minha esposa, eu conversava com amigos. Eles diziam para mim, olha, de fato o que você fala tem muito fundamento, mas eu não posso tomar uma decisão contigo. E foi justamente naquela semana, eu peguei o telefone, liguei para o Rabino Dor Leon Attar, e importante falar aqui, o carinho, a atenção do Rabino Dor Leon Attar. Liguei para ele, ele ficou mais de 1 hora conversando comigo. Perguntas A, B, C, D, mas esse contexto, essa lei não se encaixa ali no fulano. E o Dor, com toda a atenção, gastou 1 hora comigo, mais de 1 hora comigo, no meio de semana. E aquilo que eu tinha certeza, pelos meus estudos, de acordo com os sábios, com os rabinos, com os profetas, Isaías, Jeremias, Abacuque, Daniel e os demais profetas, tudo aquilo que eu pesquisei, em 1 hora, o Dor Leon Attar abriu mais a minha mente. Estudando ali, mostrando para mim no hebraico, mostrando para mim no original, pesquisando o contexto histórico. Aquilo que uma galerinha defende, sola escritura. Quando o texto é sola escritura, a galerinha sai fora, porque o texto é claro e nós queremos distorcer. Mas depois da pesquisa, eu falei, já sei o que eu quero.
descobri a verdade, é isso mesmo. E aí, queridos, vem a segunda etapa. Eu tomei a decisão e vem a segunda etapa. E a segunda etapa é um pouco dolorosa, porque você passa a crer na palavra de Deus de uma forma muito diferente. Aliás, você volta a crer na palavra de Deus como ela é, e não como distorceram depois de quase 4.000 anos. E aí, sem sombra de dúvidas, vem o rompimento relacional. Onde eu recebi ligações, um camarada ligou para mim me amaldiçoando. Ah, você fez coisa errada na sua vida, rapaz. Você vai trazer desgraça para o povo, não sei o quê. E aí, eu usei algumas argumentações para esse camarada e de repente houve um silêncio. Por quê? A verdade prevalece. A verdade prevalece. Mas existe o rompimento relacional. As pessoas se afastam de você. Você passa a ser criticado pela sua família, pelos seus amigos, colegas de ministérios. Você virou um herético. Tu ficou louco. Então existe esse rompimento relacional. E é aqui que eu digo, talvez eu estou contando essa experiência que eu tive para você que talvez é um cristão ainda. Talvez para você que está pesquisando a fé monoteísta, você que é um estudante da Bíblia, que faz exegese, hermenêutica e ama a história de Israel, talvez você se deparou com algumas profecias e você fala, poxa, mas como que 4.000 anos vem uma galerinha aí, pega o texto e interpreta diferente? Ah, é uma tipologia. Não. Talvez você que ainda é um cristão, está pesquisando, não tenha medo não. Pesquise. E eu percebi que houve esse rompimento relacional. E aí eu digo, a importância, eu tomei a decisão, não me envergonha. Tomei a decisão porque eu creio 100% até o arroz secar, que a Torá é a verdade e que Hashem é Deus, e é um só. E aí, meu querido, eu digo a importância do movimento Ben Noach, das comunidades Ben Noach. Existem milhares e milhões de Ben Noach no mundo. Tanta gente aqui no Brasil, no mundo, estudando, tomando decisões de acordo com a Torá. E aí, a comunidade Ben Noach veio para nos dar um apoio. Porque nós realmente passamos por um rompimento relacional. Porém, nós temos uma família. O nosso rabino, o Yaakov, ele sempre incentiva nós a estarmos conectados com os demais irmãos da fé. Com aquelas pessoas que realmente abraçaram o monoteísmo. Então a segunda etapa é você aprender a lidar com o rompimento relacional. Que não é fácil, mas é preciso, se caso for. Claro, amando as pessoas, respeitando as pessoas. E no meu caso, na minha experiência, toda ação tem uma reação. Então, acusações, você vai para o inferno, você vai queimar como batata frita para sempre, você é um louco, você é herético. E aí eu não posso ficar calado. Eu vou me defender, eu sei o que eu creio. E eu vou defender com base na Torá. Então eu passei por isso. E posteriormente agora, eu digo que a terceira etapa é fazer o que eu estou fazendo aqui. Divulgando o caminho certeiro para você. Então pesquise. Como diz o Dor Leon Attar, não acredite em nada. Vai ler, vai pesquisar e você vai entender. Então foi uma decisão que eu tive que tomar na minha vida, no contexto espiritual. E o tema de hoje, seja forte nas suas decisões. E Yehudá foi forte na sua decisão, ao ponto de encarar o rei do Egito, que ele não sabia que era Yosef. Então na nossa vida também é assim, nós precisamos tomar decisões. Se você decidiu ser um Ben Noach, bora para frente. Se você decidiu servir um Deus monoteísta, seguir o fundamento monoteísta, bora para frente. Tome a decisão e seja forte na sua decisão. Porque uma coisa eu digo, Salmo 119, 105,
lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu amigo, se você está na Bíblia, a palavra de Deus, para que ter medo? Amém? Que o Eterno te abençoe e vamos para cima. A decisão já foi tomada. Vamos encher Bauru, vamos encher a nossa nação do Torá. Essa é a maior e melhor decisão que já tomamos na nossa vida. Shavuot Tov, uma boa semana para você.